Fala galera, tudo jóia? Aqui quem fala é o Léo, E eu sou a Cacá, apresentadores aqui do Radcast, o podcast. da Radinac. Isso aí. Cacá, o nosso primeiro episódio já tá no ar, Já tá no ar, ficou imperdível. ficou imperdível. Todo mundo já assistiu? Isso aí, volta lá, assiste. A gente falou bastante da história da Radinac. Da nossa história. Isso aí. E hoje a gente tem um convidado especial. A gente trouxe um convidado super especial. Ele não é só um convidado, né? Ele é um cliente, ele é um amigo, ele é um empreendedor de sucesso. Então a gente trouxe o nosso querido amigo Kleber Almeida da KM. Seja muito Bem-vindo, bem-vindo, Kleber. Kleber. Boa tarde, obrigado. Primeiro, a gente quer agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite, de ter vindo até aqui, bater esse papo com a gente, contar um pouquinho, né, de você, da história da empresa, do mercado também, né? Então, muito obrigado. Imagina, Cacá, Léo, eu que agradeço pelo convite e fico lisonjeado em enxergar que me enxergam dessa forma. Espero poder ajudar e compartilhar um pouco da minha história com vocês, da minha história com a Radinac e fazer desse bate-papo aqui, como eu sempre brinco, um bate-papo de boteco. É Isso isso aí. aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, para começar, Kleber, a gente queria, né, saber bastante, assim, um pouquinho da sua história, como que dá para falar de onde nasceu, quando nasceu, ou é muito tempo, é tipo, Pode ser rapidinho. faz tempo já? Que nasceu já faz um tempinho. Ó, Ah, Dá pra mês lembrar. passado eu Dá pra precisei me lembrar? emancipar, né? É. 17 para 18, mas dá pra lembrar assim. Então, conta um pouquinho da sua história, onde nasceu, como que você entrou nesse mercado automotivo que, igual no nosso primeiro episódio, a gente contou um pouquinho da nossa história e a gente quer ouvir a sua história. Vamos lá, Cacá. Vou Certo. contar um pouquinho assim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kleber, né? Hoje sou um empresário do ramo automotivo, né? Mais direcionado ao mercado de lubrificantes e químicos automotivos, né? Mas vou contar um pouquinho para vocês aqui então da minha história. Eu nasci, precisa falar o ano, né? Vou falar. Nasci em 1975, aqui em São Paulo mesmo, capital, né? Venho de uma família de comerciantes, né? Desde que eu nasci, eu me criei dentro de uma loja. Tanto meu pai, meus avós, minha tia, todo mundo sempre somente com loja, com comércio. Até os meus 15, 16 anos, eu vivi esse mundo, né? Eu acho que isso Sempre foi vendas, sempre vendas, Mundo sempre comercial. vendas, sempre no sempre comercial. vendas, sempre vendas, exatamente. Eu brinco que às vezes dá até para escrever um livrinho de microempreendedorismo e vendas. Eu vou dar uma Sim. pincelada aqui, né, até para Aham. vocês entenderem, mas assim, nesse meio tempo aí, a partir dos 14 anos, que foi quando eu tive minha primeira empresa, né? Ah, legal. Nossa Que Senhora. eu e um primo montamos uma fábrica de cocada. Nossa, que É, legal. fabricávamos cocadinhas, para quem é um pouquinho mais lá atrás, se você bagunçar, você vai apanhar. Fabricávamos cocada, Cocada. colocava num potinho, né? Certo. E vendia em bar, em restaurante. Então, assim, ali eu fui enxergando o que que era realmente a força do vendedor. Ali eu Certo. comecei a entender o que que era a força do vendedor, porque eu escutava até de alguns lojistas, donos de restaurante, de bar, que assim, eu quero comprar o seu produto, só que a grande diferencial de eu comprar o seu produto é ver a força de vontade aí de 2 meninos de 14 Sim. anos dando a cara para bater, né. Começou aí, depois eu passei por um outro empreendimento, que era de ourives. Olha que legal. Comprava anéis e correntes, fundidas, né, sem Sim. acabamento, dava o acabamento nela e levava para as, relojoarias. Ali foi onde eu tive meus primeiros funcionários. Eu tinha 16 anos, Nossa, que tinha 2 legal. funcionários. Ainda tudo muito simples, né, sem empresa aberta, Sim. realmente engatinhando para o mundo do empreendedorismo. Mas já vi ali que já tinha um dom, né? Sim, Então, ver que sim, desde sim. sempre você teve esse dom para o comércio, para vendas, para imagem, você sempre cuida muito bem disso, que a gente vê também. Sim, com certeza. E assim, é o que você disse, eu acho que vem um pouco do dom e vinha também de algo que eu acho muito importante, que era o incentivo dos meus familiares e das pessoas
que me rodeava, né? Sim. Certo. Porque assim, eu particularmente naquela época acabei focando muito no trabalho e às vezes até esqueci um pouco do estudo. Então levava um pouquinho daquele puxão de orelha e falava, Certo, peraí, aham. Que é vamos buscar importante o também. equilíbrio, é importante, mas temos que descobrir o que você realmente quer, né? Passando isso, entrei no ramo de transporte, né? Legal. Aí já É, começou o o pezinho 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 no mercado automotivo. automotivo de automotivo. verdade. Os meus pais compraram um ônibus, né? Que naquela época existia as empresas que eles chamavam de ônibus clandestinos, mas na verdade não era bem clandestino, eram cooperativas na qual você comprava um ônibus, né? Tá. E fazia ali as Fazer o linhas transporte. com autorização da prefeitura. E aí eu comecei como cobrador desse ônibus, fiquei um tempo como cobrador, fui para motorista do ônibus, tirei minha carta, né? E aí parti para feirante. Comprei uma barraca Barraca de de feira. cereais na feira, né? Aí foi aonde eu comecei a sentir na pele mesmo a questão financeira, porque até então eram tudo coisinhas muito Muito pequenininhas, pequeno. valores Certo. baixos. Aham. Na feira não, já tinha 2 funcionários, então ali existia um investimento e o principal, que me trouxe muita bagagem aí também. A feira vendia produtos alimentícios, né? Então Uhum. são produtos que assim, você tem que tomar muito Muito cuidado, cuidado. porque comprou, Perecível. não vendeu, exatamente perecível, Estraga. perdeu. Estraga. Então Sim. aí é onde a gente tinha que aprender os momentos de tomarem decisões comerciais para que não tivesse prejuízo. Certo, é Aí chegou importante. no momento da feira ali que você viu que não tá Não tá vendendo, vendendo. vou ter que fazer alguma Uma coisa, porque promoção, levar isso uma para casa, eu não posso, são só daqui uma semana que vai vir a próxima, certo. e aí aquilo Sim. pode estragar. Então ali E começou, sem eu perceber, aquela pincelada de tome decisão rápida Rápida. para criar uma promoção ou assertivo. Controle, criar né, também do que isso. comprar e vender, um pouquinho de controle de estoque, né? Será que se eu Exatamente. comprar essa quantidade vai dar e não? Então aí você já Exatamente. começa a ter uma noção mesmo. Isso. Mas você sabe, Cacá, que desde essa época eu já era um pouquinho arrojado. Por Hum. quê? Eu acho muito legal essa questão de controle hoje, com a empresa do tamanho que ela tá, eu tenho que ter ele de uma forma muito maior e mais Sim. controlada, mas naquela época eu trabalhava muito assim, acreditando em mim, que é a forma que eu trabalho até hoje. Quanto eu tenho de dinheiro X, eu vou comprar tudo em mercadoria. Mas dá para vender? Vai A dar, Dá, gente vai arrumar vai um dar. jeito de Eu vender. vai vou dar. vender, né? E desde aí que eu enxerguei o quê? Aonde eu tenho condições de aumentar a minha lucratividade? Certo. 2 possibilidades, na venda e na compra. Na compra, qual era a forma de eu aumentar a minha lucratividade? Era comprando Comprando a cada mais. semana Um pouquinho mais. mais, que fosse uma caixa de cebola ou 2, para que o próprio fornecedor enxergasse: "Pô, ele está tendo crescimento, então eu posso acreditar, posso dar um desconto Uhum. maior, para que eu possa vir a ter a lucratividade", né. Tô dando uma pincelada aqui para a gente entender um pouquinho da minha história, mas depois disso, aí entrou realmente de cabeça no ramo No ramo automotivo, automotivo. né. Parte da minha família, o meu pai e o meu tio, já tinham nessa época uma loja, né, uma revenda Uhum. de veículos usados, né. Aí nesse momento eu fui trabalhar com eles nessa loja de veículos usados, que isso foi, 2000 e acho que 2002, entre Legal. 2001 e 2002, né. Legal. Eles vinham se recuperando ali da crise de 98, Aham. né, entrei com eles, fizemos um trabalho legal, eu sempre fui apaixonado por carro, Por carro. né. Tive o meu primeiro carro com 16 anos, não que isso seja algo Não que certo, seja mas bom de falar, Ah, mas mas também naquela época era mais tranquilo, era né? mais leve, era mais leve. Naquela época, com todo É, respeito, tá, Kleber? é, Porque eu sou não tem problema. quase igual. Eu sou o Léo, que não é É tão mais dessa novinho, época, que é mais novinho. Então, Eu assim, não. sempre foi proibido, óbvio, mas é o que Sim. você falou, era Mas era mais mais, tranquilo. existia mais, né. Sim. Mas, Uhum. assim, eu já tinha realmente o meu carro, já gostava de estar ali fazendo, mexendo. Mexer. E naquela época eu já comecei o quê? "Não, não quero esse, quero outro". Meu pai: "Tá bom, coloque esse para vender, quando vender ele vai dar um lucro, Você compra você outro. compra outro", né. Depois de um tempinho, existiram alguns problemas, o país estava numa fase muito difícil, o meu pai acabou fechando aquela loja de automóveis, né. E aí eu falei: "Não, mas eu quero continuar Nesse no ramo. mercado, no ramo automotivo. Automotivo. Eu gosto, é o que eu gosto, é onde eu me identifico", né. Aí eu fui fazer um curso de, som e acessórios e montei a minha primeira loja de som e acessórios, isso eu tinha 18 para 19 anos. Na época eu brinquei no começo aqui da emancipação, mas na época isso era necessário,
né? Uhum. Os meus pais tiveram que me emancipar para eu poder abrir empresa, porque naquela época só se abria empresa com 21 anos. Sim, sim. Né? Os meus pais emanciparam, eu montei minha primeira empresa. Tive uma ajuda do meu pai na época ali, vendi o carro que eu tinha para estar montando. Assim como todo novo empresário, com 2 anos, ela quebrou. Era meio regra, né? Isso. Normal. É. Eu brinco e falo assim: ou você paga para aprender, É. ou Você- você abre e paga Sim, aprendendo na dor, né? na prática. Exatamente. Posterior a isso, eu conheci uma pessoa que já trabalhava no interior de São Paulo, na verdade na cidade de Americana, né? E ele me fez um convite para vir para Americana, que ele estava entrando numa indústria, se eu me interessava em participar desse projeto com ele. Eu analisei o projeto, pensei, fiquei muito na dúvida, porque a empresa tinha 4 produtos, né? Certo. 4 produtos, que, por incrível que pareça, são os produtos que até hoje me Então, dão o meu sustento da minha família, né? A empresa se chamava Abicote Indústria Química na época, né? E ela fabricava apenas desengripante, limpa-contato, silicone e um produto chamado Hand Cleaner, que era um produto pra para limpar as mãos. limpar as mãos. Fui pra lá, comprei o projeto com eles, me mudei para o interior de São Paulo, né? Sozinho. Os meus pais continuaram aqui e depois, posteriormente, eles foram. Nessa empresa eu fiquei por 16 anos, né? Certo. Passei por todos os cargos, por todos os setores da empresa. Lá, eu aprendi uma coisa que para mim é muito importante, que eu levo para minha vida até hoje. A maior virtude que um funcionário ou que qualquer pessoa pode ter é a humildade. Porque tendo a humildade, quando eu digo Primeiro lugar. humildade, não é se deixar ser humilhado, tá? Sim. Não. É realmente ter a humildade de estar aberto para aprender. Aprender, Aprender. trocar. Isso, Léo, e para ajudar, tá? Eu Sim. vejo muitas vezes hoje em algumas empresas, em alguns lugares, algumas pessoas que se limitam naquela questão assim, não, eu sou pago para isso. Só vou Então, fazer isso. E Fica que não é engessado, legal. né? É. E hoje em dia não dá pra gente ficar preso, né? A gente tem que se abrir pro novo. Você acaba não dando oportunidade de crescer, de aprender, Sim. de inovar, de. isso. Não. Mas hoje se globalizou um pouco mais as funções dentro das empresas. Sim. Uhum. Mas nessa época que eu falo para vocês que eu entrei nesse mercado, era tudo muito fechadinho ainda. Ainda existia lá o assistente administrativo, ainda existia o Uhum. office boy, você entendeu? Uhum. Ainda existiam cada um no seu setor. Cada um. E eu Certo. sempre procurei ser uma pessoa extrovertida, brincalhona, conversar com um, com o outro, fazer amizade e assim, aprender de todos os setores e me envolver em todos os setores. Por quê? Eu acho que sem perceber, eu já estava enxergando o que eu queria para o meu futuro, né? E eu ia precisar daquela base para Saber um poder. pouquinho de cada coisa pra. Isso. É porque assim, você imagina você quando chega a ser um empresário, a ter o seu Pra negócio, você construir com um todo. número de funcionários, como é que você pode cobrar Se você não se sabe Se você você fazer. não não sabe sabe o que fazer. ele tem para te entregar, Exatamente. né? Então são Sim. dores que realmente são fases que realmente valeu passar para poder criar toda essa estrutura, né? Passado o tempo, fiquei 16 anos nessa empresa, né? 16 anos nessa empresa. A empresa passou por algumas dificuldades financeiras, né? Acabou vindo a fechar. E quando eles fecharam, eles me chamaram para um bate-papo, né? E falaram para mim: olha, a gente precisa acertar com você Uhum. todo esse tempo que você está com a gente. Só que assim, financeiramente, vai ser Não difícil dá. a gente fazer isso agora. E aí eu sentei com eles e falei, viu, me dá o que eu vou conseguir dar um passo na minha vida, que eram as fórmulas. Falei, Sim. me dá as fórmulas dos produtos, o direito De de tudo. industrialização e comercialização, e dali eu criei a minha própria marca e comecei aí no ramo de Vamos. lubrificantes e Manutenção, químicos como químicos. empresário. Eu Certo. já, quando isso aconteceu na empresa, a empresa já estava muito bem conceituada, né? Nós já tínhamos aí lá mais de 50 produtos Cadastrado. RG. cadastrados, trabalhávamos com industrialização. Na verdade, a gente, naquele passado, nós fazíamos o que a Radinac faz Faz hoje, hoje. né? Certo. E aí caiu no mercado
de distribuição de produtos químicos, que aí durante esse bate-papo eu vou Vai estar contando. contando para vocês um pouquinho mais. Então, essa foi um pouquinho da minha Que história de criança Até até chegar até no seu chegar aqui momento hoje. atual. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se inspirou em alguém da família para esse espírito empreendedor? Tem alguém que você já via dentro da sua própria família que fala assim, não, eu acho que é aquilo que eu quero seguir daquele jeito? Ou foi uma coisa sua, assim, eu quero e eu vou fazer isso? Vamos lá, Léo. Achei bem legal a sua pergunta. Eu não digo nem que eu me inspirei, tá? Eu posso até dizer que realmente foi um espelho, que esse espelho estava dentro de casa. Certo, legal. Os meus pais, a minha família vem de uma base muito pobre, muito simples. Os meus pais chegaram a morar em casa de terra batida, que era o piso com lona, de plástico, né? E o meu pai e os primos dele trabalharam também na feira. Eu tinha um tio do meu pai que tinha uma indústria de mel, e aí eles pegavam os sacos de pano que vinha a matéria-prima, lavavam, a minha avó cortava, costurava, fazia paninho de prato, e eles iam vender na feira. E eu lembro muito de uma história que meu pai falava, e a gente tinha duas opções com a lucratividade do pano de prato. Ou tomava um sorvete, ou pegava o ônibus para voltar para casa. E ele falou, na maioria das vezes a gente tomava sorvete, voltava conversando, brincando, e também conseguiram crescer e chegar a algum lugar. Então eu tinha esse espelho de empreendedorismo dentro Dentro de de casa. casa, né? E aquilo me motivava muito. E uma coisa muito importante também era o incentivo deles. Tá? Que eles enxergaram em mim também que, olha, é isso que ele quer, né? Ele não quer buscar uma formação mais especializada. O que ele quer realmente é empreender, né? Uhum, E ajudaram, incentivaram. Então, acho que assim, tive um incentivo? Sim, de dentro de casa. certo. Tive um espelho de dentro de casa? Sim, esse espelho é muito importante até mesmo no quê? Dá para fazer. Se eles vieram de onde eles vieram e E chegaram a algum conseguiram lugar, e eu já levei as pancadas que já levei e posso aprender com as eles pancadas deles, os erros isso, deles. aonde eu posso desviar, Sim. né? Então eu posso dizer que sim. Tive um incentivo, apesar de estar no sangue, ser o que eu gosto de fazer até hoje, mas tive sim. Um incentivo não só dos pais, mas a Da família. família Minha toda. família inteira, avós, tios, tias, todas são do comércio, do E comércio. sabe que eu vejo, assim, convivendo um pouco com você, já participando de algumas festas lá de final de ano, de confraternização, que você trouxe para sua empresa isso de família, né? Então, assim, é muito legal isso, porque você trata todos como igual, não tem tipo, ah, não, ele é, ó, sabe, o intocável. Não, você tá ali, você chega perto, Conversa. conversa, dança, brinca, canta. Traz o funcionário para próximo, né? Então, Como assim, eu vejo muito isso em você. Então, o seu espelho tá refletindo muito, Sim, né? Então, assim, você tá no caminho super certo e você fez isso com a sua empresa hoje. Você trouxe essa sua família que você teve como base, tá sendo agora a inspiração para dentro da para empresa. dentro da sua empresa. você sabe que eu tenho até uma passagem que eu comento às vezes com alguns amigos. Eu procuro muito não misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro muito usar experiências da vida profissional na vida pessoal e vice-versa. Eu sempre falo, principalmente para os homens, tá? Até dos mais novos hoje, foi algo que eu vivi. Eu falo assim: se você tiver a oportunidade, more sozinho antes de casar. Porque aí você vai descobrir que a toalha molhada não sai de cima da cama sozinha, que a Exatamente. comida não chega na mesa Vai Se se você sozinha, movimentar, né? que a louça precisa ser lavada, precisa ser porque senão lavada, ela não vai sair dali. sim. E a mesma coisa dentro da empresa. Você entendeu? Por que que eu procuro agir dessa forma hoje como empresário, como empreendedor? Porque eu sei o quanto dói e o quanto te desmotiva ser menosprezado, colocado para baixo, não reconhecido. Você Sim. entendeu? Então eu procuro a minha equipe hoje, eu considero como a minha segunda família. Mexeu Você com passa eles? mais tempo com eles, né, se você for pôr no Sim, Exatamente. papel, você passa mais tempo com s- eles do que propriamente em casa, né. exatamente. Todo o benefício, todos os recursos, todos os prazeres que a minha família tem, é mérito deles Deles. também. Também, É sim. mérito deles Eles estão também. contigo da luta, né? Com Você pau para toda entendeu? a obra. Estão ali Isso. para
eles são a engrenagem. Você entendeu? Sim. Então, por mais que o motor seja forte, se você não lubrificar a engrenagem, Não adianta de Não ela nada. vai te quebrar. Exatamente. Então, eu procuro fazer com que eles se sintam à vontade. E também procuro sempre bater um papo, conversar com eles e mostrar que eles podem chegar aonde eu cheguei. Nós Só depende deles. estamos vivendo em épocas mais difíceis. Os Certo. meus pais viveram épocas teoricamente de evolução mais fácil, né? Hoje é mais difícil. Antigamente você comprava um produto aqui numa rua popular que tem aqui em São Paulo, vendia no bairro lateral com uma margem de 100%. Era Sim. muito Hoje em mais. dia, com a Não internet, tem com... como Não mais, né? consegue é mais. muito mais difícil. Você entendeu? Então, hoje em dia, você tem que rebolar mais, O acesso é estudar, muito fácil, né? Tá na sua mão, você consegue pegar produto de outro país para trazer. ou de qualquer lugar, né? Hoje em dia não Exatamente. existe mais, vou pôr o preço. Não. Quem Não. determina o preço é o É o mercado. mercado. Você dá um Exatamente. clique na internet, você tem. Já sabe quanto vale, quanto o pessoal tá vendendo. Exatamente, exatamente. Mas, Cacá, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso que me motiva a agir com eles dessa forma. E um outro lado é o quê? Eu tenho eles realmente como pessoas queridas para mim. Sim. E eu me vejo na obrigação de transparecer isso, de mostrar isso para eles. Principalmente numa confraternização de fim de ano, numa festa, onde eu tô ali realmente para agradecer eles por tudo que eles me Para ofereceram. comemorar o ano Isso, que não que esteja sempre festa, né? Foi um ano difícil, um ano bom, né? Como sempre, mas que estava todo mundo junto e superaram os obstáculos, superaram as Dificuldades. metas e foi agradável para todo mundo, superar os momentos, né? isso. E, Exatamente. e eu acho que uma coisa muito importante para a gente finalizar essa questão é o quê? Volto a dizer que eu acabo usando comparativos da vida pessoal com a profissional. Eles são meus filhos. Você é mãe, Sim. você sabe o que a gente faz com os nossos filhos e pelos nossos filhos. E o correto é o quê? Te mostro, te ensino, vai, Sim. Sim. bate a cabeça. Só que esteja ciente que você tem o meu apoio e o meu respaldo. Então, eu procuro fazer com a minha equipe a mesma coisa. Vai, dou liberdade, ajudo, mostro. Mas e se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Tá aqui. Você Sim. entendeu? E assim, eu acho que eu consigo Ganhar confiança, né? ganhar a confiança deles dessa forma. Ah, legal. Agora vamos contar um pouquinho como que nasceu a KN. Vamos lá. A KN nasceu do término do meu projeto na indústria, como eu falei para Legal. vocês, na hora que eu sentei e conversei com os meus diretores e optei em me desligar da empresa, né? E pegar as fórmulas. Nessa época, eu foi uma rasteira para mim, né? Porque eu vinha de uma fase muito boa na KN, tanto comercial como financeiramente, né? E, de repente, veio a notícia que a empresa ia fechar, que estava com problemas. Falei, meu, o que Uhum. que eu vou fazer E agora? agora, da minha vida, né? Mas eu falei, não, Vambora. se eu lá embaixo estava bem pior, agora é bem menos. Você Sim. entendeu? Não vamos reclamar, não. Até brinco, esses dias eu tava vendo até um podcast, também esqueci o nome do rapaz, que não tem os dois braços nem as duas pernas. Ele falou, gente, vocês não têm o direito de reclamar de nada. Você É entendeu? Porque verdade. meu nariz tá coçando agora E não tem e não como. tem o que fazer. Sim, Você entendeu? exatamente. Então, você para e pensa, fala, realmente, gente, E aí vamos você vê que a dificuldade existe pro para grande, pro todos. pequeno, pro. Conta uma dificuldade que você teve. Seria essa que você tá falando? Um Eu acho que a momento maior de dificuldade. dificuldade não foi essa, Léo. Mas vou passar um pouquinho do que foi para eu chegar nesse Certo. ponto com Vamos você. lá. Optei em sair, né? Falei, o que que eu vou fazer? O que que eu sei fazer? Sei vender produto químico. Conhece do varejo? Não. Ainda não, porque eu não estava no varejo. Sim. Só que aí é que eu falo, desde o começo, o quê? A gente precisa valorizar e criar pessoas. A forma com que eu tratei os meus clientes, a forma com que eu agi com os meus clientes, a transparência que eu trabalhei com eles, fez com que eu tivesse amigos. E quando eu saí da indústria, peguei essas formas, eu falei, eu vou criar uma marca. Eu recebi até um convite de uma empresa do Sul, né? Uhum. Fui para lá, ele queria me contratar como vendedor. Eu falei para ele, não, eu tenho esse projeto na mão e eu vou tentar. Vou criar a minha própria Aí marca. onde eu criei a marca
KN em parceria com um amigo, que era o Fernando, que era meu amigo de bar. E a conversa começou realmente num bar, né? E eu tinha um carro e ele tinha um apartamento em construção, né? Na época, isso foi em 2011. Ele vendeu o apartamento dele por 40 mil. Eu peguei o meu carro, que valia mais ou menos isso, e começamos Sua a empresa. Bora tocar. distribuição. Isso. Pouquíssimos produtos, eu tinha 4 produtos com a minha marca, que ainda era a Abicote na época, Sim. que fazia ele. Aí você vai me perguntar, tá, mas aonde entra essas pessoas que você disse que eram seus amigos? Aí onde entrou de eu chegar e falar, eu tinha 2 formas de colocar um produto no mercado. Ou gastando dinheiro com marketing, dinheiro esse que eu não tinha, Sim. ou buscando as parcerias. Então, o que eu fiz em pouco tempo? Eu criei uma marca, eu desenvolvi um produto atrativo, com um preço que o mercado aceitava bem e com uma boa Competitivo. apresentação. E fui buscar esses parceiros, oferecendo para eles o produto basicamente a preço de custo, né? Certo. Para quê? Para ter a introdução. Então, quer dizer, com 90 dias de empresa ou de marca, tinha mais de 100 vendedores oferecendo o meu produto no mercado, Uhum. né? E eu não tinha nenhum vendedor, mas eu tinha sim os vendedores dos distribuidores que eram meus clientes e viraram meus parceiros, vendendo o produto Seu e produto, oferecendo. oferecendo, falando sobre, o mercado Isso. tava conhecendo. Aí você fala assim, mas por que eles mudaram de uma hora para outra? Porque eu ofereci para ele um produto com preço e com uma apresentação muito mais atrativa do que ele tinha. Eu não tinha lucratividade financeira com aquele negócio, mas economicamente para mim ele era muito positivo, porque Rentável. quando eu saí com a minha equipe com um ano mais ou menos de KN para o mercado, ela já tinha um produto conhecido, porque os distribuidores Já tinham já feito a tinham marca. colocado eles no mercado, né? Certo. A maior dificuldade nesse começo foi volto dizendo aquilo que a gente estava brincando, a falta de humildade do mercado. Porque assim, o que eu mais ouvi foi: conheço a Não marca? conheço a marca. Sim. Não conheço a marca? Não conheço a marca? Aí você fala assim, mas Cristo, como é que você pode conhecer minha marca Se não tá dando Se- oportunidade. se ninguém me dá a oportunidade de colocar ela no Exatamente. mercado? Você entendeu? Mais ou menos você falar para alguém assim, eu não te conheço, mas não sai de casa. É, Não vou não te tem conhecer como. Tem que nunca. apresentar, tem que testar pra falar, ó, eu gostei, não gostei, mas pelo menos me dê um feedback. Isso. E aí é o que Negativo você ou fala, positivo. o que eu vou fazer? E aí, o que eu fiz? Hum. Fui pro varejinho final mesmo. Peguei eu e mais um vendedor, começamos em Campinas, comecei a visitar tudo quanto é oficina mecânica, vendendo o meu produto nas oficinas De mecânicas. loja em Para loja. eles Pra... pedirem pro distribuidor. Isso. Antes disso acontecer, eu tinha oferecido No distribuidor. essa linha num No distribuidor distribuidor. que tinha me falado exatamente isso. Não, mano, Não não conheço o conheço, não vou produto. colocar. Com 2, 3 meses ele me ligou, me chamou para uma reunião. Ah, a E história assim, mudou. não, na verdade ele foi É? até um pouquinho grosso. Falou, você tá fazendo uma bagunça no mercado. Aham. Meus vendedores estão falando que você está oferecendo produto direto no consumidor final. Como é que uma distribuidora, na época a gente se passava como indústria, faz um negócio desse? Falei, agora você conhece meu produto. Agora a gente pode Agora Agora você não conversar. pode reclamar que não conhece a marca. Né? E aí eu falei para ele, agora eu não quero mais vender um produto para você. Agora eu quero vender um produto com uma carteira de clientes comprando. Exatamente. Sim. E agora você já tem a marca, né? É. Antes você estava só com produto sem ter um retorno financeiro. Agora não. Agora eu já tenho Seus clientes já produto, já tenho conhecem. retorno. E aí Já... começou essa história. Aí veio entrando, montando equipe, aumentando os vendedores. E com isso a gente sempre só trabalhando com produtos marca KN, exclusivo. Certo. Só marcas KN, né? Um dia em visita em uma Autopass, um comprador virou para mim e falou assim: cara, não dá para aumentar tanto o meu pedido com vocês, que eu queria forçar volume. Ele falou que eu preciso colocar outras marcas também, porque as pessoas gostam De variedade. de variedade. Sim. Aí me deu um. Pô, peraí. Se eu tenho conhecimento em introdução com outros fabricantes, por que não, em vez de vender só a minha marca, passar a vender Mas... mais marcas? Aí foi onde eu busquei parceiros para Certo. começar a distribuição de multimarcas. E aí eu acho que é aí, onde começou a história o com a motivo Ragnac. pelo qual Ah, nós estamos aqui hoje. você Exatamente. adivinhou minha próxima pergunta. Minha próxima pergunta era exatamente isso. Como e quando começou a história da KN com a Radinac? Então tá aí, começou aí. Aí Legal. nessa fase, eu já conhecia o diretor da Radinac, né? Porque na época da indústria,
existiu uma parceria entre as indústrias, entre a indústria que eu trabalhava e a Radinac. A Radinac, naquela época, produzia toda a parte de líquidos e sólidos, né, e não industrializava o aerosol ainda. Então, Uhum. a indústria que eu trabalhava terceirizava o invase de aerosol para a Radinac e a Radinac terceirizava o invase de fluidos, aditivos e Uma parceria. aromatizantes para eles, exatamente. E quem fazia todo esse trâmite, essa negociação de ambos os lados, era eu, né? Então, faltou um adendo aí na minha introdução para te apresentar, foi o nosso vendedor também. Fornecedor. verdade. Foi nosso fornecedor, foi vendedor. Exatamente. Então, é uma lista completa. Eu posso dizer que, assim como eu passei passo a passo pela outra, eu acho que eu tenho uma historinha Tem aí uma dentro historinha. da empresa de vocês, né? Sim. Desde o começo. Então foi aí onde começou, e eu sentei com o diretor da Radinac, conversamos, batemos um papo, e eu sempre falo para todo mundo, é muito fácil você ter um distribuidor, atender um distribuidor grande ou de Sim. médio porte, como é a KN hoje. Mas lá naquela época a KN era numa casa, Uhum. o estoque era dentro de um quintal. Existe até uma passagem que a gente dá risada até hoje. Eu e meu sócio, nosso primeiro desentendimento foi porque eu comprei um pallet de aditivo. Aí ele falou: Meu Nossa, Deus, mas o que é nós O vamos que muito que a fazer com gente esse vai aditivo. fazer pallet? com tanto aditivo? Você entendeu? Hoje eu recebo uma carreta dia sim, dia não. Dia também. Dia sim, dia também. Você entendeu? Então a gente brinca, mas esse foi um. E aí, conversei com ele, expliquei a situação, apresentei o meu projeto para ele, e ele, sendo um empresário, empreendedor e uma pessoa de um puta coração, falou: não, eu vou acreditar e eu vou dar crédito para você. Porque a maior dificuldade, aí respondendo a sua pergunta, foi ter crédito. Entendi. No Começar uma começo. empresa com muito dinheiro é fácil. Começar uma empresa nunca é fácil, mas Certo. com muito dinheiro é um pouquinho mais fácil. Agora, você começar sem dinheiro é bem mais Então, difícil. você julgaria que o inicinho ali é a parte mais complicada. Ah, com certeza. Ou não digo que é a mais complicada, mas ela tem um grande percentual das dificuldades. Vou voltar, vai parecer ser taxativo, mas vou voltar nas comparações da empresa com a vida pessoal. Você ainda não tem filho? A Cacá já tem, mas pergunte para uma mãe que tem um filho de. Uhum. Ou pergunte para sua mãe, Pra mim, né? qual a fase que você mais deu trabalho? Ela fala, E todas são Todas. iguais. Só que são dificuldades e diferente. Diferente. trabalhos diferentes. Eu posso dizer Entendi. que dentro da indústria é a É a mesma mesma coisa. coisa. Agora, quando eu coloco como uma das maiores dificuldades foi o início da dificuldade de ter crédito no mercado, porque naquele momento, se todas as portas se fechassem, o projeto tinha ido por água abaixo. Não ia andar. Tinha ido por água abaixo, porque chegou até momentos que eu olhava e falava assim: se eu vender tudo que eu tenho aqui dentro, em um mês, eu consigo com o lucro disso pagar as contas? Não. Não. Então, quer dizer, Então tinha que girar. tinha que girar. E para girar tinha que ter crédito. Aham. E aí é onde a gente foi buscando os parceiros e começando a crescer, aonde a gente começou, como Com a Radinac. a Catarina disse, com a Radinac. Começamos com alguns itens, o mercado foi crescendo, né? E assim, eu tenho muito a agradecer à Radinac, né? Não só por por esse pontapé e por esse incentivo financeiro, mas realmente pela parceria que ela se mostrou ser, né? Em todos os pontos. Porque o grande incentivador também da linha KN, depois de um tempo, passou a ser a Radinac, né? O diretor de vocês, um dia vocês perguntaram para ele, a gente até dá risada disso, teve um momento no qual a KN já estava bem, né? Estava melhor, né? E eu tinha acabado de tirar um carro zero. Isso acho que foi em 2014, se eu não me engano. Eu comprei um carro zero e vim para São Paulo. Nós fomos almoçar. E o diretor de vocês brincou e falou assim: Nossa, carro legal esse para eu andar dentro da cidade, né? Quanto custa? Eu falei: custa X. Na época, eu vou até falar valores, custou R$ 80.000 na época. Uhum. Aí ele falou: Poxa, é interessante para eu ficar dentro da cidade, né? Aí eu falei para ele: Quer comprar? Pode ser seu. Aí ele falou assim para mim: Só se for para trocar tudo em aditivo. Eu falei: Me leva na rodoviária. Aí ele falou: Você tá falando sério? Eu Legal. falei: Eu tô falando sério. Me dá metade em aditivo Radinac e metade você vai fazer aditivo KN. Quando eu caí na real, eu precisava de um barracão de 300 metros quadrados para guardar aquilo.
Aí, Meu agora Deus. tem um novo problema. E eu É, tinha um barracão de 40 metros quadrados. Faltava Só 260. pouca pouco. coisa. Eu liguei pro meu sócio, contei a história para ele e falei: nós temos 30 dias, que era o tempo que ele disse que ia industrializar, Uhum. para alugar um barracão de 200 ou 300 metros quadrados. Você entendeu? Tudo isso fez com o quê? A, sabe quando a enchente vem? Aí você Sim. tem duas opções: Sim. ou simplesmente senta e chora, Ou se corre afoga nela. ou nada, né? Exatamente. E aí, mais uma vez que eu digo, e é por isso que eu tenho uma gratificação muito grande pela, pelo projeto Radinac, pela amizade que a gente acabou construindo, porque aí também foi o grande incentivador da linha. Aí daí pra frente veio muita coisa junto, grandes parcerias de projetos, de campanhas, né? Que fez o negócio, graças a Deus, deslanchar, né? Deslanchou, foi e tá dando certo até hoje, né? Sim, você viu, Léo, que ele virou empreendedor, mas não deixou de ser vendedor, né? Em Exatamente, nenhum então. momento. Assim, ó, eu É. tenho isso, quer comprar? Tô aqui, ó, tá pronto. Então, Eu acho que o grande lance de toda a profissão é você saber todo vender, mundo né? tem um pouco de vendas, né? Tudo, Tudo é de tudo. Não vendas, tem como tudo fugir move disso. em E relação olha a que Desde a gente brinca e fala assim, e um médico? Quem é o melhor médico? É o vendedor. Você entendeu? Se Uhum. você for passar por uma consulta ou um advogado, que você só procura um médico ou um advogado quando está com um Quando problema. precisa. Sim, E aí o que que você precisa dele? Credibilidade, né? Uhum. Se ele não te vender essa credibilidade, Também é um produto. ele pode ser o expert, ele pode ser o melhor do mundo. Se ele não souber te vender o conteúdo que ele tem para oferecer, Não vai vai ter adiantar. cliente. é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa a Radinac, é a mesma coisa a KN. Se eu for pra rua para vender produto, eu vou ser mais um. Você entendeu? Eu sempre procuro e incentivo a minha equipe é o quê? Ir pra rua, vender solução Com ou o seu produto. porque eu vejo muito que, principalmente o varejista, ele tá dentro do problema o dia inteiro. Certo, legal. Ele falta tempo para ele enxergar o que ele precisa fazer para De fato. resolver aquele problema que ele tá vivendo. Uhum. Você entendeu? Ele não consegue enxergar aquilo. Porque ele fica o quê? Tampando buraco, tampando buraco, tampando Sim. buraco, O tempo tampando todo ele buraco. não abre a visão, né? A visão é sempre Aí a ali, obrigação da nossa equipe é o quê? Ir lá, enxergar por ele, né? resolver. E, exatamente, resolver. Até uma época eu montei um treinamento, né? Uhum. E nesse treinamento eu mostrava para os mecânicos, principalmente, o que eles conseguiriam, aonde eles conseguiriam chegar com sonhos de pequeno, médio e longo prazo, com 4 produtos, que na época eram 2 da KN e 2 da Radinac, tá? Que eu mostrava muito claro para eles que, assim, por exemplo, com um limpar ar-condicionado, ele conseguia gerar um serviço que daria para ele uma rentabilidade X. Ele vai vender o produto mais o serviço. É aí que tá, tem duas opções, ele vender o produto ou ele vender o serviço. O produto, ele não consegue agregar tanto valor. O Uhum. serviço, sim. E aí é onde você consegue mostrar para eles aonde eles conseguem chegar e que eles A rentabilidade do negócio, né? têm dificuldade de enxergar, Sim. né? Kleber, muito legal a sua história de vida. Sensacional. Agora, eu queria saber se você pode falar um conselho para quem está começando nesse mercado, um pequeno empreendedor que quer se aventurar. Vamos lá, eu acho que eu respondi a sua resposta no comecinho do nosso bate-papo, mas eu vou exemplificar melhor. Certo. Se em base de conhecimento. Tá, Kleber, mas então ele tem que fazer uma faculdade de distribuição? Não, Não existe. não Então, existe. quer dizer, seja humilde e vá trabalhar para alguém por um tempo para que você ganhe conhecimento. Você Uhum. entendeu? É muito difícil você entrar no mercado hoje Sem ter conhecimento. sem ter conhecimento e sem ter influência, por menor que ela seja. Sim. Você entendeu? Então, o que que eu aconselharia para alguém que está aí partindo para começar um projeto novo? Vá conhecer do mercado, vá trabalhar e vá trabalhar com a mente já de empreendedor, Virada enxergando Chegando nos nisso, né? detalhes. todos os pontos, todos os detalhes, por dois motivos. Uma, porque você vai aprender, e outra, que aquilo vai te dar a certeza de se realmente é isso que você quer para você. Porque assim, às vezes pode deixar transparecer que você ter o seu negócio É é mais algo fácil. maravilhoso. Para quem está pronto, disposto e gosta daquilo, é maravilhoso. Mas para quem não Não está, gosta, não vai rolar.
É muito difícil. É muito difícil. Você vai levar pancada, você Uhum. vai ser colocado para baixo, você vai ser menosprezado. E o principal, o gigante não quer deixar você crescer. Sim. Com Então ele vai certeza. pisar em você o tempo todo. Para quê? Para ver se você Vai desanima. aguentar. Sim. E aí, onde eu vou Menos um chegar, concorrente. isso aí é onde eu vou chegar no ponto que eu acho que é o primordial depois de ter esse conhecimento. Busque parcerias. Você entendeu? Busque parcerias. Porque você vai precisar da força de alguém para poder crescer. Sim. Você entendeu? E aí, acredite, né? Acredite. Acredita. Acredite em você. Em Uhum. você. Você entendeu? Porque o resto, como a gente estava conversando aqui, eu e a Cacá no começo, falando de como lidar com a equipe, de como lidar com os funcionários, Uhum. se você abaixar a cabeça, a sua equipe desanima, porque você é o ídolo delas. Sim. Você é aonde eles querem chegar. Então, se você desmotivou, se você desanimou, Eles vão eles vão sentir desanimar isso e vão juntos. desanimar. Eles vão desanimar juntos. E aí você chega lá. Se eu cheguei, você Todo mundo também chega. chega. Certo. Ai, legal. E no começo você falou que você sempre gostou muito de carro, né? Até da loja do seu pai e tudo. E eu sei que você tem uma paixão aí especial por kart. Ah, esse assunto é legal, hein? E você até corre, né? Você se arrisca, né, também. Ah, eu gosto. Você Eu gosta. gosto. Na, na verdade, acho que eu tenho uma paixão por velocidade e Velocidade. adrenalina. Ah, legal. Então, Aí eu vou colocar mais uma questão do comparativo do kart, da velocidade, da adrenalina, com a parte empresarial. Que às vezes eu mesmo me pergunto, o que te fez passar por tudo que você passou, arriscar tudo que você arriscar para chegar onde você chegou? Eu acho que pode ser um pouquinho dessa adrenalina na veia. adrenalina do que. Essa adrenalina na veia, né? De Que estar é, Aham. sempre acelerando, né? No... qual que é o maior objetivo do piloto dentro de uma corrida? Chegar em primeira. Chegar em primeiro, chegar no pódio. Uhum. Você entendeu? E qual que é o maior objetivo de todo empresário? Tá no topo Ser Tá o no também. primeiro, topo. chegar no pódio. Mas aí é onde a gente vem falando desde que você me perguntou o que você aconselharia para quem está começando. Legal, até a gente usar essa questão aí do kartismo e do automobilismo, que é algo que eu uso Uhum. também na minha vida pessoal e empresarial. Você vai começar sendo o último da fila. Sim. A única forma de você ultrapassar o seu adversário que está na sua frente é analisando ele, enxergando ele, e muitas vezes você pode estar mais lento e você vai passar porque você vai enxergar aonde ele erra. E no erro dele, Você passa. você Estratégia. passa. É a mesma estratégia que você vai ter que usar para a vida e para o empreendedorismo. Você entendeu? Sim. Eu posso te dizer que a minha paixão pelo kart e pela velocidade é Tá essa. muito ligado. Está muito ligada a isso. Com a minha paixão pelo empreendedorismo. De ir um a um, um a um, um a um, um a um, um a um. Aí vai mais longe, que já aconteceu comigo em corridas e já deve ter acontecido com outros e aconteceu comigo no mundo empresarial. Você tá lá, passando, 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 tá mais rápido, tá meu. Vou ganhar a corrida. Quebra o motor. Um errinho, Quebra o motor. E não aí? tem o que fazer. E aí? Vou usar um exemplo, tá? Vou até usar como uma brincadeira, tá? Certo. Equipe KN, Radinac, passando passo a passo, vamos junto, vamos crescer, vamos voar. Bum! Alguém já ouviu falar no bum? Tô eu lá, com Covid, na minha sala, assistindo televisão. Radinac pegou fogo. E aí? Exatamente. E aí? E aí? O que aconteceu? É aquele motor quebrado no Eu meio da sou um estrada. puta de um piloto. Eu tenho o carro na mão, com um puta motor, mas acabou de pegar fogo no motor. E agora? O E que eu vou agora? fazer? É. O que eu vou fazer? Nós falamos sobre isso no No primeiro primeiro episódio. episódio e me arrepiou de novo. É, não tem como, né? Então, toda vez que a gente fala disso, a gente arrepia, enche os olhos de lágrima, né? E assim, a gente falou que a gente passou por isso no auge da pandemia, todo mundo sem saber o que fazer, Já era uma e coisa nós estranha, né? falamos que nossos clientes esperaram, e você foi um deles que falou: não, a gente ligou, Kleber, ó, é o seguinte, aconteceu isso, e aí, eu tenho um pedido seu, cancelo? Imagina, você vai me entregar. Quando você puder, você me entrega. E E isso foi isso que foi o mecânico lá arrumando o motor, né? exatamente. É, Então, Cacá. isso que foi
voltando, que deu a força pra gente voltar, a força pra gente se reerguer. E 4 anos depois, olha onde estamos. Você lembra que a gente estava conversando e falando quando o Léo me perguntou de que conselhos eu daria para alguém que está começando? E eu falei, busque parcerias. Aham. A palavra parceria, ela traz pontos positivos para os dois lados. Porque se ela não for boa para os dois lados, Não é, ela Não, é deixa uma de ser uma parceria mais. parceria. não é parceria. Você entendeu? Então, quer dizer, Exatamente. naquele momento, você entendeu? Eu não era bombeiro, eu não poderia Não apagar aquele consegui fazer fogo. nada. O que eu poderia fazer naquele momento? Que eu e tenho certeza que outros distribuidores fizeram. Sim. Tô aqui, Tô aqui. você entendeu? O que eu posso fazer? Te aguardar, te esperar, você entendeu? E te ajudar a sair dessa. Eu sempre falei pra Cacá e até para outras pessoas dentro da Radinac e volto a dizer aqui hoje. Aconteça o que acontecer, cresça o tamanho que eu crescer, chegue aonde eu chegar, o produto de vocês nunca vai sair do meu catálogo. Por que isso? Um dos grandes motivos é o que eu acabei de falar para vocês no começo. Lá atrás, quando eu era desse tamanho, poucos me estenderam a mão. Não é agora que agora o momento que os Agora gigantes todo querem mundo quer, né? me dar a mão que eu vou virar as Larga. costas, você entendeu? Pra parceria. Para quem me estendeu a Ajudou. mão, Sim. você entendeu? E graças a Deus, todos esses 13 anos de KN, a Radinac começou como o maior parceiro comercial e continua sendo o maior parceiro comercial. Entendeu? Mesmo com toda essa fase aí do acidente, de tempo sem produto, e realmente, de coração, eu uso até isso como um exemplo de vida, sabe? De falar, tá vendo? Olha o que eles fizeram. Olha o que Aquilo sim é passou. ficar sem nada, erguer a cabeça, pegar o que você A tem Fênix, né? de mais valioso, que é o seu conhecimento e a sua credibilidade no mercado, e se reerguer. Parcerias. Parcerias Parcerias que estão e se com- reerguer. E se reerguer. Você entendeu? Sim. Então, acho que isso é algo muito importante. Volta a bater na tecla. Busque parceiros. Parceria. Sozinho, a gente não chega a Isso em lugar tudo, nenhum. né? Em Isso em tudo, tudo na pra vida, vida, né? a gente tem que Na levar essa. vida. Alguém gosta de fazer churrasco sozinho? Não, Alguém gosta de ir pro bar sozinho? não. Não. Um pagode. Qualquer Não tem lugar. graça, né? Então, crescer sozinho também? Não tem Não graça. adianta. Não tem. Exatamente. Além de não ter graça, você não consegue, não tem graça. Você entendeu? Se eu Exatamente. crescesse sozinho, se vocês crescessem sozinhos, a gente não tava fazendo esse Gente, bate-papo aqui agora. Exato, exatamente. Exatamente. Que a gente não ia nem ter história pra contar, né? Se tudo der errado, pelo menos a gente escreve um livro. Sim. É verdade. E, Kleber, voltando um pouquinho do kart, você apoia, né? Você faz patrocínios também, né? Sim, Você sim. tem uma associação, é isso? Na verdade, eu não tenho uma associação. Faço parte agora de uma associação, chama ACAP, que é a Associação dos Kartistas de Piracicaba. Legal. Eu sempre amei esse esporte, Esporte. né? Num passado, eu participei mais assíduo, assim, fiz campeonatos, campeonato paulista, campeonato do interior, Você correndo. eu correndo, Ah, Ah, que legal. legal. né? Eu queria até achar, vou até te mandar meu primeiro kart, Ah, o primeiro patrocinador foi a Radinac, era um Ah, kart que amarelo, legal. escrito Radinac na lateral. Manda que Aí a tem gente que- coloca Eu vou mandar. no vídeo. E aí eu não Nem sei, sei se dá, mas aí dá. eles se viram. Vamos ver. E eu acho que o diretor de vocês vai lembrar, ele falou pra mim assim, mas quanto que eu tenho que dar? Falei, vamos fazer o seguinte, me manda X caixas de desengripante, eu vou fazer uma pilha de desengripante na frente do meu box Uhum. e vou vender, porque os karts todos precisam de desempenho, passar na corrente, isso, aquilo. O que eu enxerguei ali? Eu falei, eu vou Um negócio. ter um patrocínio para andar de kart e ainda vou Vai lucrar. divulgar a marca de quem tá me Vai, patrocinando o cara ali vai dentro. procurar depois. E vai vender. E vai Vender. vendeu. E vender. foi bem legal. Então, eu passei por esse tempo, me afastei um pouco, porque aí a empresa começou a crescer e o meu tempo começou a tomar, Tomou mais um pouco né? de Me tempo. afastei um pouco. E aí, de um ano para cá, eu voltei, Hum. né? Mas aí voltei num outro estilo de kart, né? Que é o rental, né? Uhum. E aí eu falei, pô, quero me envolver um pouco mais, né? E realmente ajudar quem tá ali começando, que foi também a minha dificuldade quando eu comecei a brincar e tive que parar. Entrei como patrocinador, né? Procuro participar, procuro ajudar, incentivar. Até agora mandei fazer
peguei o macacão do primeiro piloto também, da CAP, mandei fazer com a logo dos patrocinadores, que nós vamos dar de presente no final do campeonato. E além do kart, Cacau, você deve saber que a gente também está patrocinando o pessoal da Fórmula V, em parceria com a Radinac. Você entendeu? Em parceria com a Radinac, nós estamos patrocinando a Fórmula V, que tem etapas aqui em Interlagos e no ECPA de Piracicaba. E eu acho interessante esse negócio das empresas para fomentar o esporte, para dar um apoio, aumentar visibilidade, tanto para a empresa quanto para o esporte, que é uma coisa que é importante, né? Sim. O kart, ele tem uma dificuldade muito grande de patrocínio porque ele tem uma área de visibilidade pequena, de Certo. visibilidade pequena. Você entendeu? Então, Aham. assim, às vezes tem uma dificuldade de incentivo, né? Já Uhum. outras fórmulas tem mais. Mas, assim, vem se investindo muito nesse esporte. Você vê que tá tendo alguns campeonatos sendo televisionados, Sim. canais de YouTube. Então, assim, tá crescendo muito, tá crescendo muito. E o que eu penso também, nós, como patrocinadores, óbvio, temos que pensar em estar cada vez mais divulgando a marca e a imagem da empresa, mas se chegamos a algum lugar em que podemos pegar um pouco do que a gente ganhou e incentivar o nosso esporte, que é o esporte automobilístico, Automotivo, você entendeu? O porquê não? automobilístico. É isso O aí. porquê não? Então, Sim, assim, é o que me faz estar ali, além da da paixão pela paixão. Agora deixa eu te velocidade, fazer uma pelo pergunta, kart. Kaká. No kart, o Kleber lá dirigindo, pilotando, como você é um bom piloto? Que pergunta difícil, né? Não, então a gente Mas quer vamos saber. lá. Eu posso dizer que eu sou um piloto mediano. Mediano? Mediano. Já tive alguns primeiros lugares, poucos, não muitos, tá? Só que o principal, a sua pergunta e me veio uma resposta na cabeça. É. Eu acho que no kart eu fui o que eu sou na empresa. Eu tô falando aí de comecei a andar de kart e brincar com 26 para 27 anos. Faço 49 esse ano. Tive poucos primeiros lugares, mas nunca desisti. Mas Olha, qual foi dos motivos também que eu nunca desisti? Eu nunca também andei lá atrás. Eu estava tava sempre lá na. no meio. E o que é muito legal de estar no meio? Que é onde eu qualifico a minha empresa também hoje. Quando você está no meio, você está sendo visto por todos. O grande está com medo de você chegar nele. Sim. E o pequeno Tá se Quer chegar em inspirando. se você? espelha em você para chegar em você. Legal. Aí o que acontece? A grande probabilidade de você chegar no primeiro ou no grande é maior. Por quê? Quem vem atrás tá te empurrando, tá te motivando a não desanimar, senão ele vai te engolir. Sim. Você entendeu? Exatamente. E assim, Exatamente. a corrida de kart Assim. é a corrida Da vida. empresarial hoje. Tava até brincando, batendo um papo com o diretor de vocês hoje de manhã e tava comentando com ele, pô, a gente tava falando algumas empresas e alguns empresários falam, não, tô cansado, queria parar. Cara, não existe parar. Não tem essa opção, né? Não, porque quando você para, você não fica ali. Porque o seu concorrente não parou, você vai ficar para trás. É o que a gente Exatamente. falou também no primeiro episódio. Além da concorrência, o mercado tá mudando, né? Muito! Cada dia uma coisa nova E a gente vindo. tem que E acompanhar. a gente tem que acompanhar, a gente tem que ir atrás. Antigamente, o maior problema era trabalhar no mercado de informática, porque ele mudava Nossa. a cada dia. Agora é o todos automotivo. são assim. Não, Qualquer um, né? todos. Exatamente. Qualquer um. Você entendeu? Vem Sim. aí, tá vindo aí uma nova era do mercado automotivo, né? Que é dos carros híbridos, carros elétricos. E a gente vai ter que fazer o quê? Se adaptar. Se adaptar, Correr trabalhar atrás, e. descobrir qual que vai Descobrir ser, o que é, quais são os problemas que a gente vai poder resolver para eles também. Exatamente, quais produtos exatamente. vão usar, né? Bastante coisa. Exatamente. E aí a gente vem fazendo o quê? Busque. E eu venho buscando, e mais um conselho que eu dou: busque fazer o que você gosta. Só que também busque fazer algo que te dá retorno. Eu escuto muitas vezes, eu gosto de fazer isso, mas te dá retorno? Não. Então, Então não faz esquece. muito sentido. É mais fácil você amar algo que te dá retorno do que fazer dar retorno a algo que você ama, você não... né? Uhum. Certo. Kleber, agora é o seguinte. Vamos lá. Chegou o momento, hein? Chegou o momento mais aguardado. É o momento que a gente tem um quiz aqui Legal. Isso aí. no Radcast. Então, assim,
A gente vai... Vocês não me coloquem em sinuca de bico. Não, o Léo me colocou... Eu coloquei o Léo me colocou no primeiro episódio. Isso. Mas é tranquilo, é bem tranquilo. Você vai tirar de letra. É assim, a gente preparou 4 situações que acontecem com o seu carro e você precisa escolher o que fazer dentro das opções que a gente vai dar. Legal. Beleza? Então vamos lá. A primeira, você está dirigindo em uma estrada deserta quando de repente o seu carro começa a perder a potência e finalmente para. Parou completamente. Você nota um cheiro forte de gasolina no ar. O que pode estar causando esse problema e qual a solução mais provável? Opção Para A. as opções. O tanque de combustível está vazio e a solução é reabastecer o carro. Opção B. A bomba de combustível falhou e a solução é substituir a bomba de combustível. Opção C. O motor está superaquecido. A solução é esperar que ele esfrie e verificar o sistema de resfriamento. Ou a opção D. A bateria está descarregada e a solução é recarregar ou substituir a bateria. O que você Vamos lá. escolhe? Vou responder a sua pergunta, mas eu vou ser obrigado a também falar alguma coisa em cima dela. Sim. Opção C. Não é. Ah, que susto. Por quê? Ufa. Não é. Ai, eu vou... Porque eu uso produtos aditivos Radinac no meu carro, então ele nunca vai superaquecer. Opção D. Também não é. Porque o meu carro também usa solução Radinac. bateria. Então bateria. ele não vai superaquecer. Opção A. Também não é porque o carro não perde a força por falta de combustível de uma hora para outra. Então a única opção que poderia ser a opção B. A bomba de combustível deu problema e aí ele foi perdendo a força por falta de combustão. Muito Aê, bem. acertou. É isso aí. Acertou. Agora eu vou fazer a próxima, beleza? Ó, o Léo costuma pegar Bom, pesado, agora viu? é. Já vai devagar, Vamos porque ver. assim, ó, apesar de eu ter anos no mercado automotivo, eu não sou mecânico. Tá? Não, é fichinha, não é tão difícil não, ó. Durante uma viagem, você percebe que o volante do seu carro, ele tá vibrando excessivamente, certo? Uhum. Especialmente a atingir velocidades mais altas. Uhum. Isso começou a acontecer recentemente, após uma colisão com meio-fio. O que pode estar causando essa vibração e qual a solução mais provável? Aí eu vou te dar as opções, que é um dos pneus está com a pressão baixa e a solução é calibrar, certo? A suspensão está danificada, é a alternativa B. E a solução é inspecionar a reparação da suspensão. C. O balanceamento das rodas está desajustado, e aí você tem que fazer o balanceamento das rodas. Ou D. O alinhamento das rodas está desajustado, e você tem que reajustá-las. Tá, só a pergunta estava vibrando. Vibrando depois de uma certa excessivamente, é mais muita excessivo velocidade. quando aumenta a velocidade. Ah, provavelmente minha mulher pegou o carro, pegou uma guiazinha, deu uma batidinha. Olha, não fala assim. Nada, Léo. A resposta correta é falta de balanceamento. Exatamente, viu? Ah, Quando você falta, tá indo muito bem, né? quando falta o balanceamento em altas velocidades, o volante Carro vai. trepida. Isso. Agora a última. Você está dirigindo à noite e percebe que os faróis do seu carro estão muito fracos, mesmo após trocar as lâmpadas recentemente. Além disso, o painel de instrumentos parece estar menos iluminado do que o normal. O que pode estar causando essa diminuição na iluminação e qual a solução mais provável? A. As lâmpadas estão com defeito e a solução é substituir as lâmpadas novamente. B. O alternador não está carregando a bateria adequadamente. A solução é verificar e substituir o alternador, se necessário. Ou C. A fiação dos faróis está danificada e a solução é reparar ou substituir a fiação. Ou D. A bateria está com carga baixa. A solução é recarregar ou substituir a bateria. Vamos lá. Eu acho que a opção é reparar o alternador. Muito bem. Ele não está carregando, não está gerando a energia necessária. Exatamente. Olha, até que eu me sairia bem. Saiu com saiu muito bem. bem. É Saiu isso aí. muito bem. Não, Pode até acertou fazer todas. um- Gabaritou. Gabaritou. É isso aí. Por enquanto, eu acho que o quiz tá dando super Tá certo. dando super É. certo. Todo mundo Tá sendo- gabaritou. Tá sendo legal. Então é isso, Cacá. Então é isso. Então, gente, nesse segundo episódio nós falamos com o Kleber, que é o dono da KM Muito obrigado pela Automotivo, participação. Obrigado, né? Foi esse bate-papo gostoso, né? A gente aprendeu muito. Com certeza você inspirou muitas pessoas que vai nos assistir, né? Exatamente. Que foi muito legal. Muito obrigada por dispor do seu tempo, deixar um pouquinho a empresa lá e conversar com a gente esse tempinho. E A galera de casa, a gente tem que pedir, né? isso. No YouTube, assina nosso canal, certo? Dá um joinha, deixa seu comentário, faz pergunta pra gente. Quem sabe a gente não entra no quiz do próximo Isso.
do próximo episódio, né? E é isso aí. No Spotify, No Spotify, 5 estrelinhas pra gente. Beleza? Siga as nossas redes sociais. Fique atento lá no nosso Instagram também. Também a gente vai Né? postar bastante A gente vai novidade postar lá. bastante novidade, Certo? bastante E coisa. é isso aí. Muito obrigado, Certinho. Kleber. Léo, eu que agradeço. Cacá, eu que agradeço. Mais uma vez eu queria deixar o meu agradecimento, a minha satisfação de estar sendo convidado, né? Desejo para vocês aí sucesso nessa nova fase, nesse podcast. Aê. Muito Eu só obrigada. espero que tudo isso seja um pouquinho do que vocês fizeram se tornar a Radinac, que aí vocês já vão voar. E eu queria deixar mais uma palavrinha aqui, pelo que vocês disseram. Fica à vontade. Eu não sei se eu posso qualificar isso como um conselho, mas uma dica, né? Para os novos ou futuros ou empresários hoje. Certo. Gente, procurem montar equipes e procurem buscar pessoas, tá? Hoje, não só eu, mas a grande maioria dos empresários sofre com um problema muito grande de ideias todo mundo tem. O difícil é encontrar alguém para executá-las, né? Eu hoje estou partindo de um princípio e trabalhando muito em cima disso. Busque parceiros, contrate pessoas, porque o empresário ou o funcionário ou seja lá quem for profissionalmente, você cria, tá? Mas a pessoa você não muda. Então, assim, busque boas pessoas para transformá-los em bons empresários ou bons funcionários. Tá bom? Então a gente encerra com essa ótima dica, né? O Ótima pessoal de dica, casa né? deve estar adorando. É isso? Obrigado. Obrigada. E até uma Kleber. próxima. Até. Valeu, Kleber. Obrigado. Arrasou.